o DNA do líder ancestral. Porque o seu corpo decide antes da sua mente. Hey! Fala, meu povo, quem fala aqui é o Dredd e eu ajudo empresários, líderes e profissionais do mundo corporativo a resgatarem o seu corpo e restabelecerem o seu sistema de movimento ancestral e primitivo, a entenderem e se reconectarem com as suas emoções e ajustarem os seus comportamentos de um corpo, de uma mente ancestral na vida moderna, para conseguir ter mais saúde física, mais saúde mental e mais performance na vida e nos negócios, sem perder a qualidade de vida. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como desenvolver o DNA do líder ancestral e como o seu corpo decide por você antes mesmo da sua mente. Eu já treinei mais de 50 mil empresários ao longo desses 15 anos, como profissional de educação física na minha primeira formação, depois me especializando em comportamento humano, formação em inteligência emocional, em terapia cognitivo-comportamental e já escrevi 3 livros, um deles eu conto a minha trajetória me aprofundando nos últimos 10 anos na filosofia estoica. E um aspecto muito importante que a gente precisa entender, que eu tive contato nos últimos anos, que mudou totalmente a minha forma de viver, de trabalhar e de ajudar os meus clientes, é entender sobre a biologia evolutiva, entender sobre a antropologia e como isso impacta no nosso corpo, nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Eu vou te explicar uma coisa. Se a gente pegasse a história do mundo e condensasse ela em um ano, porque assim fica mais fácil da gente conseguir tangibilizar o tempo de vida no mundo, né? O ser humano, a vida chega no dia 31 de dezembro, às 11 horas da noite. Então, a vida humana chega, nessa perspectiva de um ano, no dia 31 de dezembro, às 11 horas da noite. Agora a gente tem a chegada da primeira vida dos nossos ancestrais mais antigos, humana, até o ser humano moderno, o Homo sapiens sapiens. Nós temos como ser humano moderno apenas 4% do tempo total, ou seja, 96% do tempo nós temos uma carga ancestral. Por que isso impacta e muda tudo na nossa vida? Porque esse corpo aqui que você está vendo e o seu é do jeito que é por conta dessa carga ancestral. A nossa resposta emocional, ou seja, as nossas emoções, quando a gente lida com amor, raiva, ódio, medo, são respostas ancestrais. E qual que é o problema disso? A gente vive num ambiente que a gente não evoluiu para viver, que coloca a gente em desajuste evolutivo. É quando um corpo está vivendo num ambiente no qual ele não evoluiu para viver. E a gente começa a ter uma série de problemas baseado nisso. Então, eu não acredito que a solução para isso seja colocar uma tanga e voltar a caçar e coletar. A gente já vive no mundo moderno. Porém, existem coisas que a gente precisa e deve fazer estratégias para simular de forma artificial o que o nosso corpo fazia, o que as nossas emoções foram adaptadas para fazer e os nossos comportamentos. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer aqui 2 exemplos de grandes empresários que, de alguma forma bem simples, colocam comportamentos, hábitos ancestrais e eles colocam sobre isso uma das responsabilidades deles terem o sucesso que eles têm. Então a gente vai falar sobre um pouco disso e a gente vai falar sobre como o seu corpo ele acaba tomando a decisão antes da sua mente, beleza? Então vamos junto. Primeiro eu quero falar desse cara aqui, ó, Jack Dorsey. Ele é cofundador do Twitter, antigo Twitter, e tem uma rotina que as pessoas tendem como incomum, esquisita, bizarra. Então, vamos lá. O que ele faz? Ele é adepto do jejum, ele é adepto da imersão no gelo. Se você me acompanha, você já viu alguma coisa disso? E ele é adepto da meditação. Agora pensa comigo aqui. Há quantos anos existe o jejum? Culturas antigas, milenares, usam o jejum como uma espécie de purificação física e espiritual. Imersão no gelo, principalmente os povos que têm contato com o gelo, obviamente, fazem isso com uma certa frequência, né? E jejum e meditação.
há quanto tempo meditação não existe? Então, a gente tem aqui, voltando à moda, hábitos que são ancestrais, hábitos que rodearam a humanidade ao longo do tempo. E são coisas que já têm comprovação científica e que melhoram muito essa nossa relação animal-racional. O nosso corpo potencializando a nossa faculdade da razão, né? Então, vamos lá. No que um banho gelado ou a imersão no gelo melhora na sua vida? Nos aspectos fisiológicos, diminui marcadores de inflamação, aumenta os níveis de energia, mas tem outras coisas que me levam a fazer diariamente isso. A imersão no gelo, ela te ajuda a construir uma resiliência emocional e desenvolver a capacidade de não reação. Grande parte dos problemas que a gente cria no nosso trabalho, na nossa vida, é porque a gente reagiu a algo que a gente deveria apenas observar. Vamos usar os pensamentos como exemplo. O que é um pensamento? É um fluxo de energia que vem e vai. Só que muitas vezes você se apega a um pensamento e aí você começa a sentir aquele pensamento como se estivesse acontecendo naquele momento e aí você reage de uma forma equivocada. Quando eu desenvolvo a habilidade de não reação, grande parte dos meus problemas se vão, porque as coisas são transitórias. Então, o gelo, além de melhora fisiológica, eu uso muito comigo e com os meus clientes, nas consultorias que eu dou, para aumentar a resiliência emocional e desenvolver a habilidade de não reagir, apenas observar. Então eu entro no gelo, eu sinto dor, é desconfortável, eu só vou observar, eu não vou reagir a isso. E aí a gente percebe que o problema é muito menor do que a gente achava que ia ser. O jejum, tem vários estudos que apontam em relação à diminuição da glicemia, do pico de açúcar e insulina no sangue, né? Mas o jejum, ele ajuda a melhorar a clareza mental e aí tem uma função evolutiva aí que quando os nossos antepassados tinham fome, eles precisavam de mais atenção para conseguir caçar, porque eles já estavam em déficit calórico, né? Então o jejum ele aumenta o foco também, pode ser por isso. E além disso, existe um processo de autofagia, de limpeza do nosso próprio organismo, né? E eu gosto do jejum também porque ele ajuda a gente a entender o que é fome e o que é vontade, né? São coisas diferentes. Às vezes a gente come porque tem vontade e não porque tem fome. O jejum, ele ajuda a gente a desenvolver esse autoconhecimento, beleza? E a meditação é uma ferramenta incrível, tem várias evidências científicas, baseado nos estudos de neurociência, principalmente o mindfulness, né, que é a atenção plena, mas o fato de você prestar atenção em algo, de você focar na sua respiração, de você ficar em silêncio, traz vários benefícios. E todos esses comportamentos, esses hábitos do Jack Dorsey, a gente consegue ver isso em tribos mais antigas de caçadores-coletores, dos povos, dos primeiros seres humanos, né? Banho gelado, a gente consegue ver a meditação, né? Um estado meditativo, essa busca, e o jejum, que muitas vezes era forçado, não era uma escolha, né? E aí a gente tem aqui um outro cara chamado Tim Cook, que é o CEO da Apple. E ele é um pouquinho diferente, ele é menos hardcore do que o Jack Dorsey, mas ele foca principalmente em acordar cedo, então ele diz que ele acorda às 5 horas da manhã, e assim, não existe uma relação direta que, igual os gurus da internet falam, sucesso e o horário que você acorda, né? Porém, nós fomos feitos para acordar de dia e dormir de noite. Então, imagina que você está dormindo sem um teto sobre a sua cabeça. Você acorda quando fica claro, você dorme quando fica escuro. Não tem muito o que fazer, né? Então, respeitar minimamente isso vai fazer com que o seu relógio biológico, o seu ciclo circadiano funcione muito bem. E assim, eu acordo às 4h15 da manhã. Por que, Dredd? Porque é o horário que eu consigo ter paz na minha casa. Eu tenho 3 filhos, né? E uma parte do meu trabalho é estudar. Eu estudo praticamente de 2 horas a 3 horas por dia. E para estudar a gente precisa de concentração. Então foi o momento do dia que eu consigo entrar em hiperfoco, estudar e focar nisso. Então eu acordo 4h15, faço minha rotina matinal. Se vocês quiserem, eu posso produzir um vídeo sobre a minha rotina matinal. Comenta aqui embaixo nesse vídeo. E aí eu começo a estudar, beleza? E eu gosto dessa sensação de que estou sozinho no mundo, não tem ninguém para me atrapalhar.
Entende? Se eu tento fazer isso no meio do dia, cara, alguém liga pedindo alguma coisa, aí toca a campainha, então é mais quebrado. Esse horário funciona bem para mim, mas eu tenho nenhuma relação direta com produtividade. Então, o Tim Cook, ele fala que ele acorda 5 horas da manhã e tem um comportamento que eu achei bem interessante aqui, eu dando uma olhada nos hábitos dele na internet, né? Que ele fica um tempo em silêncio. E vocês não sabem o poder do silêncio. Estudando sobre estoicismo, estudando sobre biologia evolutiva aplicada à saúde física e mental, um dos principais problemas da nossa saúde mental é o desajuste em relação às nossas emoções e o ambiente moderno. E um dos principais fatores desse desajuste é o excesso de estímulo. A gente não foi feito para ter essa quantidade de estímulos e nessa intensidade. E isso gera vários problemas, coloca a gente no estado de ativação muito grande, que às vezes não desliga e gera vários problemas. Então, você ficar alguns momentos no seu dia sem fazer absolutamente nada, lidar com o tédio, a maioria das pessoas não consegue mais ficar se sentir entediado. Tá sempre fazendo alguma coisa, rodando o feed, mexendo no celular, ficar sem fazer nada mesmo, sentar e olhar pro teto. E ficar em silêncio é fundamental para a sua saúde mental. Então percebe que Tim Cook, ele é um pouco mais light, ele não entra no gelo, ele não faz coisas drásticas, e assim, essas coisas têm a sua aplicação e têm a sua função, eu gosto muito delas. Mas o Tim Cook traz para um outro lado que é muito legal, que é o silêncio, acordar cedo, respeitar a nossa biologia e ficar em silêncio. Qual foi a última vez que você ficou 1 hora inteira sem fazer nada? Beleza, Dredd, eu entendi que tem hábitos ancestrais que vão melhorar minha saúde física e mental, que vão melhorar minha performance, minha relação com a minha equipe, mas me explica mais sobre isso. Explico. Vamos lá. As nossas emoções, elas nada mais são do que atalhos para a gente ter um comportamento específico. Então, por exemplo, eu estou num lugar e aí aparece uma cobra. O meu cérebro tem um negocinho do tamanho de uma azeitona que chama amígdala, não é essa da garganta, tá? É como se fosse um scanner que vai mapeando as situações e aí percebe um perigo e aí aperta um botão que faz o meu cérebro disparar uma quantidade e alguns tipos de hormônios que vão me fazer agir com medo. E quando eu sinto medo, tem um aumento dos níveis de cortisol, que é vulgarmente chamado do hormônio da ação. O cortisol alto, meu intestino para de funcionar, minha pupila dilata, o fluxo sanguíneo aumenta, os meus músculos eles ficam mais tensos e eu me preparo para agir. Isso é uma emoção. Uma emoção ela é física. Sentimento, sentir, sentidos. Então existe um botão que o meu cérebro aperta e esse botão é a emoção que me faz ter um comportamento rápido. Quando eu tenho medo, eu tenho que agir rápido de uma determinada forma. Quando você sente medo, você não dá um sorriso e abraça alguém. Por quê? Porque não é esse botão que gera esse comportamento, entende? Então, as emoções servem para isso. E qual que é o grande ponto? O nosso cérebro ativa a emoção e o nosso corpo ativa a emoção também. Então, é uma ação cruzada. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você se colocar numa posição depressiva, abaixar os ombros, abaixar os olhos, e você começar a pensar em coisas tristes, você vai se sentir triste. Então, o meu corpo ele pode induzir uma emoção e o meu cérebro pode induzir uma emoção através do corpo. Percebe? Tem vários estudos. O mais conhecido disso é de uma psicóloga da Escola de Negócios de Harvard chamada Amy Cuddy, que ela fala sobre postura de poder. Então, o estudo talvez tenha algumas mudanças hoje em dia, mas o âmago do estudo é muito legal e faz total sentido. Quando eu me coloco numa posição de poder, de super-herói, eu tenho um aumento da minha produção de testosterona. E isso faz sentido porque, se você olhar no mundo animal, os animais, antes de se agredir, antes de ir pra porrada, eles advertem os outros animais. Então eles se colocam numa posição de imponência para mostrar, olha só, você tem certeza que é isso que você quer enfrentar? Olha o meu tamanho. Né? A Naja, por exemplo, faz isso. E quando eu faço isso, eu aumento a testosterona, o cortisol, para me preparar para caso venha. Né? Então eu preciso mostrar que não é um bom negócio para o meu oponente. Então, quando eu me coloco em posições de imponência, de força, de autoconfiança, eu aumento a produção
desses hormônios e, obviamente, eu vou sentir isso, porque isso vai desencadear numa emoção. Quando eu digo para você que o seu corpo decide antes da sua mente, é justamente sobre a relação com a expressão corporal, com essa comunicação que você está tendo com a sua equipe e com seus clientes. Se você chega numa postura de derrotado, é assim que você vai se sentir, é assim que você vai se comunicar. Se você chega numa postura não de arrogância, mas numa postura de autoconfiança, numa postura de eu tô aqui para te ajudar, eu sou seu guia, eu sou seu líder. Essa postura comunica antes de você abrir a boca. Como eu sintetizo tudo disso num lugar só, né? Hábitos ancestrais que vão aumentar a minha performance na vida e nos negócios, a minha saúde física e mental, e essa relação com o meu corpo para que eu consiga usar o meu corpo para produzir hormônios que vão me fazer me comportar do jeito que eu quero e vice-versa, né? É simples. Você precisa restabelecer o seu sistema de movimentação ancestral. Muita gente faz exercício, mas é um exercício baseado na construção social, de academia tradicional ou de esporte. Essas coisas, elas ajudam, mas elas não são suficientes. A gente precisa entender que o nosso cérebro só existe por necessidade do nosso corpo. Eu precisei me mexer de forma cada vez mais complexa, e para isso eu precisei ter um cérebro que acompanhasse isso. Por isso que nós temos capacidade de construir tecnologia e de pensar sobre nós mesmos, né? É porque tudo se originou através do movimento. E o movimento continua tendo um poder muito grande sobre o nosso cérebro. Então, restabelecer o nosso sistema de movimentação ancestral é desenvolver também a nossa cognição e essa relação corpo-cérebro. Entender as nossas emoções primitivas, entender que as emoções são adaptações evolutivas para respostas de um ambiente que não é mais esse. Então, além de entender as minhas emoções e para que elas serviam, é entender como eu ajusto elas na vida moderna. E aí a gente entra no terceiro pilar, que são os comportamentos, que é estratégias, protocolos, para que a gente consiga aplicar nossa carga ancestral de 96% do tempo ancestral na vida moderna. Assim a gente aumenta a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa performance na vida e nos negócios. E se você quiser saber como é que funciona as minhas palestras, os meus treinamentos corporativos, para trabalhar justamente algumas dessas coisas, e o meu treinamento online, ao vivo, eu quero que você clique nesse link aqui embaixo, que tem o meu WhatsApp pessoal, e a gente vai conversar. Fechou? Curte esse vídeo, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo. A vida é um treino. Tamo junto.